Se visitarem o Museu de Arqueologia do Convento do Carmo, em Lisboa, hão de reparar que no centro, na primeira sala que entram, veem logo um túmulo em especial local de destaque. Trata-se do túmulo do rei Dom Fernando. É um túmulo importante. Importante pelo facto de ser um túmulo único, não houve mais nenhum túmulo tão profusamente decorado como este, e também importante pela mensagem que contém. Com efeito, é a única representação que nós conhecemos de um alquimista no século XIV em Portugal. Esse então o Convento do Carmo. É no Convento do Carmo que se situa o Museu de Arqueologia da Associação de Arqueólogos de Lisboa. A entrada faz através daqui, desta pequena porta. Esta é uma fotografia do finais do século passado, do Convento do Carmo. Já se via também o estado de ruína em que se encontra basicamente hoje, apesar de algumas recuperações recentes. Aqui encontramos como é que se encontra o estado em que estava originalmente o Convento do Carmo e o estado atual, já com a recuperação feita recentemente pela Câmara, com o acesso aos terraços do Carmo. Este era o Convento de São Francisco, era aqui que originalmente se encontrava o túmulo do rei Dom Fernando. O túmulo foi encomendado em 1380, terá sido finalizado em 83 e consta do testamento do próprio rei. E estaria aqui porque havia uma grande devoção do monarca, do rei Dom Fernando, a São Francisco. O convento do São Francisco foi transformado, em meados do século XIX, num quartel do Regimento de Cavalaria, 4, e foi usado o túmulo como bebedouro de cavalos. Ou seja, estes cavalos, os garbosos da cavalaria portuguesa, napoleónica neste caso, bebiam do túmulo do rei Dom Fernando. Este é o túmulo do rei Dom Fernando, que é o que se observa logo assim que entramos no Museu de Arqueologia. A parte que era usada como bebedouro é a parte inferior. A tampa foi retirada e removida. Já agora, como curiosidade, o túmulo estava tapado por um pano, quando o rei estava em vida e guardado, claro. Mas aqui esta parte do friso não estava preenchida, ela foi apenas preenchida após a morte do monarca. Observamos também aqui no túmulo os leões, símbolo do poder, estão aqui na base do túmulo. E já observam-se aqui alguns danos, que infelizmente foram muito frequentes durante a vida deste túmulo. É, portanto, um túmulo único, não há outro exemplo em riqueza. Admira-se até como é que foi possível produzir uma obra de arte desta riqueza decorativa quando não houve nada semelhante nem posterior, embora o túmulo do rei Dom Fernando tinha algumas semelhanças, mas ainda assim continuam a ser únicos. Temos aqui um grave dano no túmulo, na altura em que ele era usado como bebedouro, no quartel. Este é o monarca, o rei Dom Fernando. Almeida Garré, foi Almeida Garré que descobriu a situação detestável, horrível em que se encontrava o túmulo e que começou a defender a sua recuperação. Foi também ele que identificou pela primeira vez a presença de um alquimista no túmulo do rei Dom Fernando. E cá está ele. Encontramos aqui o alquimista numa posição curiosa, porque normalmente neste túmulo os elementos que estão no topo, na posição cimeira, são os mais importantes. Portanto, este alquimista era alguém importante para o monarca. Há um slide seguinte que será mostrado com mais detalhe. Temos aqui um franciscano, talvez o ideólogo do túmulo, aquele que escolheu os motivos da composição, ou seja, que terá escolhido a presença do alquimista neste túmulo. É de recordar também que os franciscanos eram uma escola cristã um pouco heterodoxa. Havia alguns deles que eram conhecidos alquimistas. Portanto, pode haver também aqui uma ligação entre a alquimia e o túmulo. E a escolha do motivo decorativo por um franciscano. Aqui uma figura mítica. Há bastantes neste túmulo, são decoram o túmulo com muita profusão. E eis aqui a figura do alquimista. Há aqui vários pontos curiosos. Em primeiro lugar, há que observar que o alquimista não está vestido. Está completamente nu, com exceção do gorro. Portanto, há aqui claramente uma mensagem simbólica oculta. Outra curiosidade é que está sentado numa cadeira de espaldar. Estas cadeiras não eram comuns na Idade Média. Portanto, estamos aqui perante algo que tem um significado muito evidente. Encontramos também aqui uma corda que prende o alquimista
àquilo que parece ser um cepo, ou seja, um pedaço de madeira, e encontramos também na mão do alquimista um matraz filosófico, ou o filosófico. Portanto, há aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos simbólicos muito curiosos. E outra nota. Ele está aparentemente enforcado. O que isso significa? Há várias leituras possíveis, como em qualquer obra desta época. Cadeira de espaldar significa poder. Portanto, seria alguém que estava próximo do poder. Pode-se especular que seria um alquimista contratado pelo rei Dom Fernando para o seu tratamento. Com efeito, a alquimia dos finais do século XIV está mais focada na questão do elixir da longa-vida do que na questão propriamente dita da produção da transmutação alquímica do ouro. Pode ser uma ligação, uma prova de que este alquimista era cofinanciado, era apoiado pelo rei. Não com muito sucesso, porque o Fernando terá morrido de tuberculose, segundo parece. O cepo pode ser uma mensagem alquímica, uma ligação à terra, uma ligação à matéria que é preciso transformar. Essa pode ser o mesmo sinal da corda, uma ligação à matéria-prima. O estar nu significará talvez que é necessário para chegar à obra, ao bom sucesso da obra, o descer aos mais básicos fundamentos da matéria, despindo a matéria da sua canga, das suas impurezas. A purificação é, aliás, essencial para o bom sucesso da obra alquímica. O barrete tem sido dito por alguns como sendo uma marca do judaísmo, seria, portanto, um alquimista judeu. O matraz é o filosófico, é o local de vidro, onde as matérias se misturam, onde se combinam, e onde se produz a pedra filosofal, e onde se produz o decorrente elixir filosofal, que é por vezes dito que é produzido a partir de uma destilação de álcool através da pedra vermelha, como também se diz, ou do rébis. Por trás vemos instrumentos que serão os componentes usados durante o processo alquímico. Notar que esta é uma representação raríssima na arte medieval de um alquimista. E única, absolutamente única, na arte portuguesa. Temos aqui a figura, poderá ser a figura do rei Dom Fernando, uma figura alada, e aqui um galgo que caça um coelho, aparentemente. Também são muito comuns os motivos vegetalistas da natureza neste túmulo. A águia é o símbolo do poder. Cristo também aparece em posição de destaque neste túmulo. Apesar de ser Cristo, isto não o libertou de ser mutilado. Aqui será o escudo da mãe Constança Maria de Dom Fernando, identificado enquanto tal por Almeida Garrett. Aqui um homem verde. Os homens verdes, como a figura de onde sai a vegetação da boca, são muito comuns na arte gótica e muito comuns na arte britânica, na anglo-saxónica e em particular em Portugal neste período também. Aparecem enquanto tal, por exemplo, na Sé Catedral de Lisboa. E aqui outro homem verde simboliza a ligação à natureza, aos princípios mais básicos e fundamentais do ser humano. E que é preciso vencer para conseguir alcançar um estado superior. São Francisco, neste caso no milagre em que faz brotar a água de uma pedra, o túmulo é dedicado a São Francisco. Dom Fernando tinha uma especial devoção por São Francisco e a razão pela qual o túmulo estava precisamente para ser conservado no convento de São Francisco em Santarém. Uma casa, uma representação rara de uma casa medieval, de pedra, ainda por cima, talvez seja uma igreja, segundo parece. Está também numa das faces do túmulo de Dom Fernando. Aqui temos um anjo com várias estrelas, acompanha o São Francisco quando ascende aos céus. Uma das figuras mitológicas que acompanham o túmulo, na parte inferior, quase sempre, simboliza o inferno, aquilo que é preciso vencer para conseguir alcançar o paraíso. Uma figura também híbrida entre um ser humano, uma ave e talvez um cavalo, que luta contra a figura do lado oposto. Também representa aqui também os mais básicos instintos que há que vencer para conseguir chegar ao outro lado, ao lado positivo, ao paraíso. Uma figura magnífica, infelizmente também mutilada também, que também está nos túmulos e que representa bem a qualidade decorativa desta obra de arte, única em Portugal, absolutamente única em Portugal. Não só pela presença do alquimista, mas também pela riqueza decorativa e pela qualidade da decoração. Obrigado por terem visto este vídeo e já sabe, se quiser, clique em subscrever.